paz do Senhor Jesus. Graças a Deus por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede. Eu quero dizer para você que é sempre um prazer e uma honra ter você aqui comigo. E você que está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Momentos de Refrigério. Eu sou Daniela Oliveira e nesta manhã eu venho aqui compartilhar um milagre que Jesus fez na minha vida, para que você creia de todo o seu coração que Jesus continua sendo o mesmo. Se você crê, você verá a glória de Deus. E eu confesso para você que eu vi na minha vida. Aleluia! Mas antes, eu quero compartilhar com você aqui um versículo da palavra de Deus que se encontra aqui no livro de Hebreus, capítulo de número 13, versículo 8, que diz assim: Jesus Cristo é o mesmo, ontem e hoje e eternamente. O mesmo Jesus que, quando a gente lê na Bíblia, ele operava grandes milagres e maravilhas no passado. Você crê que ele continua sendo o mesmo e ele opera hoje? Ele só precisa de um coração cheio de fé para agir e operar milagres. Eu vou aqui procurar resumir para o vídeo não ficar muito longo. Há mais de 10 anos eu sofria com uma enxaqueca praticamente incurável. Só que assim, antes eu sentia aquela crise, e demorava uns meses, sentia novamente. Só que no decorrer que os anos foram passando, as crises foram ficando mais intensas, a ponto de eu sentir enxaqueca todos os dias à tarde. Pense, você aí que já sentiu enxaqueca, quem sabe você está se identificando comigo, você sabe muito bem o que é uma crise de enxaqueca. Para você ter uma ideia, a minha crise era tão forte que eu sentia náusea, calafrio no corpo. Muitas das vezes eu até deitava no chão, me jogava no chão, de tanta dor nos olhos. Eu não conseguia ouvir barulho nenhum. Era muito difícil para mim. E aí foi ficando muito difícil, muito difícil. E eu ali dependente de remédios, todos os dias. Eu ali tomando remédios e tomando, mas chegou um tempo, um ponto que os remédios parecia água, não resolvia mais nada. Sabe o que é você estar sofrendo com uma dor insuportável? E muitas das vezes a gente coloca a confiança no remédio. Eu estou sentindo mal, mas assim que eu tomar aquele remédio, eu vou melhorar. Só que eu não estava tendo mais isso. Eu tomava o remédio e já não dava efeito. E eu, serva do Senhor, na presença de Deus, mas passando por essas dificuldades. Mas você vai entender que quando o Senhor permite algo na nossa vida, é porque Ele quer que a gente use a nossa fé. E aí então, eu recebi um convite para estar trazendo uma palavra no culto com a participação do Círculo de Oração, aqui em uma congregação aqui da minha cidade. E aí então, eu não rejeitei o convite, E aí, assim que eu recebi o convite, eu comecei a orar. E eu perguntava assim: Jesus, qual é a palavra que o Senhor quer que eu trazo assim para o coração da tua igreja? E aí então orei e o Senhor me respondeu. O Senhor me levou ali para o livro de Êxodo, lá no início da Bíblia, Êxodo 14, onde fala sobre a travessia do povo de Israel no Mar Vermelho. E como se trata de história, eu não fiquei só na Bíblia, eu fui procurar em livros históricos, onde os escritores falam sobre detalhes que na Bíblia não conta, porque também se a Bíblia fosse contar todos os detalhes das histórias, seria um livro muito grande, Então assim, eu fui procurar, eu fui cavucar, buscar mais informações sobre aquela história. E para você ter uma ideia,
Um certo dia eu estava com uma crise muito forte, muito forte. E aí eu fiquei assim, desesperada. Sabe quando você está sentindo dor, que parece que nada resolve? E o Espírito Santo um dia começou a falar comigo: vai orar, Jesus vai te curar. Só que dentro do meu coração, olha só como a gente é falho. Sabe como que eu respondi? Falei assim: mas até eu orar, quem sabe vai demorar a resposta a vir. O remédio, o efeito é mais rápido. E aí então fui para pegar o remédio, mas aí quando fui colocar na boca, eu falei assim: não, eu não posso ficar dependente de remédio. Aí então eu peguei o celular, fui no YouTube pesquisar, se tinha algum remédio, alguma coisa que eu pudesse usar, tomar para melhorar, porque a crise naquele momento estava muito forte. E aí então, eu me deparei com um vídeo lá de um doutor, não vou falar o nome dele aqui, e aí ele falava que a maioria das causas de enxaqueca é o glúten. E eu não sabia o que era glúten. Aí então o doutor falou assim: tira o glúten da sua vida e você ficará curada. E aí eu fui pesquisar o que é glúten, E aí fui buscar, descobrir o que é o glúten, descobri que o glúten ele contém na farinha de trigo e sucessivamente. Então tirei tudo que tem glúten da minha vida. Eu não comia mais pão, eu não comia mais bolacha, sabe? A única coisa que eu comia era coisa assim, comida normal, bolo de milho ou de polvilho, mas de trigo nada. Aí então eu pensei: agora eu vou ficar curada. Olha só, agora eu não vou sentir mais essas crises de enxaqueca. Eu confesso para você que as crises diminuíram, mas não fiquei curada. Aparentemente os primeiros dias eu falei: nossa, tô curada, não sinto mais nada. Mas depois voltou da mesma forma. E eu começava ali a me desesperar por dentro. E ali eu comecei a estudar, buscar informação sobre a palavra que eu ia trazer no culto. E aí então, quando eu estava lendo um livro, eu não vou falar o nome dele aqui, mas eu vou deixar o nome dele aqui na descrição do vídeo, tá? E quando eu fui ler este livro, lá falava sobre o povo de Israel e sobre Moisés. Moisés, ele foi um grande homem de Deus. E ali o escritor, ele contava que Moisés era um homem que sempre diante de uma causa humanamente impossível de ser solucionada, Moisés era um homem que ele se retirava para orar, para falar com Deus. E a Bíblia diz, e ali o escritor também falando, que a oração de Moisés nunca ficou sem resposta. E aquilo eu fiquei maravilhada, E aí então o escritor, ele comenta ali sobre a oração de Moisés. Essa foi a parte que eu fiquei mais impactada. Porque assim, quando a gente lê sobre Moisés, que ele foi um grande homem de Deus, a gente imagina assim: nossa, Moisés, ele tinha uma oratória maravilhosa, ele era assim. Não. Pense no homem que tinha uma oração simples, mas sincera. Louvado seja Deus. E ali ele começou a descrever como que era a oração de Moisés. E ele diz que Moisés orava da seguinte forma: ó Senhor Deus Todo-Poderoso, atenta para a necessidade desse povo. Olha só, eles não têm comida, eles não têm água para beber, estão todos com fome. Mas ó Senhor Deus Todo-Poderoso, Tu não é obrigado, mas se Tu quiseres, se Te aproves, se for do Teu querer, socorre este povo. Ele nunca colocava Deus contra a parede. E Moisés tinha motivo de chegar em oração e dizer: Deus, eu não tenho obrigação com este povo. Eu estava lá bem no Egito, o Senhor me mandou tirar
essa multidão de pessoas, mais de 2 milhões de pessoas, e trazer, guiando nesse deserto. Agora eles vêm querendo me apedrejar. Mas Moisés poderia dizer assim, colocar Deus contra a parede. Mas Moisés nunca fez isso. Ele sempre orava, suplicando a misericórdia de Deus e nunca colocando Deus contra a parede. Por isso que a oração de Moisés jamais ficou sem resposta. E ali eu fiquei maravilhada. E chegou o dia, né? Fui, preguei a palavra, foi uma bênção. E os dias foram passando. Olha só o trabalhar de Deus. E as crises começaram a voltar. Quando foi um dia, numa tarde, eu estava muito desesperada. O remédio já não resolvia. Eu estava praticamente sem esperança. Eu não conseguia nem fazer os afazeres de casa. Eu falei, o que eu faço agora? Eu não estou mais suportando esta dor, este sofrimento. Oh, Jesus, olha só o trabalhar de Deus. E quando foi, né, numa tarde, eu tirei o remédio e fui para colocar na boca. E o Espírito Santo falou comigo em voz que eu ouvi com os meus ouvidos e disse, em vez de você recorrer a remédio, por que você não vai recorrer a Jesus? Ele é o médico dos médicos, Ele pode, Ele vai te curar, vai até Ele. E eu novamente, dentro do meu coração, eu respondi, mas vai demorar, a resposta que eu preciso é imediata. Quando fui para colocar o remédio novamente, Ele tornou a falar comigo, vai, recorre a Jesus, Ele vai te curar. Eu confesso para você que aquela voz me constrangeu tanto, que eu fiquei com vergonha. Eu falei, quer saber? Eu vou entrar no meu quarto agora, eu vou dobrar os meus joelhos e eu vou clamar ao Senhor. E o Espírito Santo disse assim comigo, a oração de Moisés, clame. E aí então entrei no meu quarto, dobrei os meus joelhos com aquela crise insuportável, que a minha vontade era de somente chorar. E aí então eu comecei a descrever o meu sofrimento para Jesus. E eu falei assim, Jesus, há mais de 10 anos, Pai, que eu sofro com essa crise de enxaqueca. Eu já não estou suportando mais. Remédio já não resolve. Aí então eu me lembrei da oração de Moisés. E aí então eu disse assim, Senhor Jesus, o Senhor não é obrigado a me curar não, meu Senhor. Mas se Tu quiseres, se for do Teu querer, aleluia, me cure, me tira desse sofrimento. Se o Senhor me curar, eu irei testemunhar do que o Senhor fez na minha vida. E o Teu nome, Jesus, será glorificado. E aí então a dor era muito latejante, que parece que os olhos iam sair para fora. E era sempre em cima do olho esquerdo. E ali com aquela dor insuportável, eu mostrei para Jesus onde estava a minha dor. Eu falei assim, Jesus, a dor está aqui, Jesus, está doendo aqui. Vem com a Tua mão poderosa, se for do Teu querer, passa a mão aqui, Jesus. E fui mostrando para Ele com a minha mão. Eu falei, passa a mão aqui, arranca este mal pela raiz e eu contarei as Tuas maravilhas. Meu querido, minha querida, Jesus existe. Jesus, Ele é real. Muitas das vezes a gente lê na Bíblia e pensa que Jesus, Ele não está vivo, mas Ele está. Naquele momento de olhos fechados, eu recebi uma visita sobrenatural no meu quarto. E onde eu me encontrava ali de joelhos, aleluia, eu senti uma mão. Era uma mão de homem, mas era uma mão tão macia, tão sedosa. E do jeito que eu pedi, passa a mão aqui, Jesus, a dor está aqui. Ele veio e aquela mão ia tocando bem suavemente onde estava a dor, bem suave. E aquela dor foi diminuindo imediatamente. E naquele momento, o que era dor e tristeza no meu coração, o meu coração foi se enchendo de alegria.
Levantei daquela oração com a certeza que eu tinha sido visitada por Jesus e que Ele havia ouvido e respondido a minha oração. Meu querido, minha querida, você que me ouve neste exato momento, eu estou curada. A partir daquele dia não senti enxaqueca nunca mais. Não sou mais dependente de remédio e tem mais. Voltei a comer tudo que eu não comia. Eu não vivia. Sabe o que é uma pessoa que vai no supermercado, olha uma bolacha, isso eu não posso comer. Você não pode ir numa festa de aniversário, você não pode comer um salgado, você não, sabe, eu não podia comer quase nada. Então, assim, uma pessoa que vive dessa forma, ela não vive. Quem sabe você que está me ouvindo, o meu testemunho neste momento, você é esta pessoa. Quem sabe foi no médico e ele falou, você não pode comer isso, você não pode comer aquilo. Você não vive. Mas eu quero dizer para você que Jesus ele vai te curar se você recorrer a Ele. E voltei a comer. Hoje eu como pão, eu como bolacha, eu como chocolate, eu como de tudo. E eu testemunho que Jesus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele me curou e Ele pode te curar também, se você recorrer a Ele. Você que vive uma vida dependente de remédios, de químicos, arrebentando a sua saúde física, saiba que Jesus, Ele vai te libertar. Você crê? Se você crê, você verá a glória de Deus. Aleluia! Permita-me orar por você. Eu quero orar por você que sofre com uma enfermidade. Quem sabe com a enxaqueca, como eu sentia. Eu vou orar por você. Soberano Deus e eterno Pai, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu me venho a Ti e me coloco, Pai, na Tua presença nesta hora. Senhor, eu quero aqui apresentar ao Senhor esta pessoa que sofre com uma enxaqueca insuportável ou qualquer tipo de enfermidade. Esta pessoa que tem deixado de viver, de comer os alimentos, uma pessoa que tem vivido uma vida de enfermidade. Jesus, meu Senhor, assim como o Senhor me curou e eu vi a Tua glória sobre a minha vida e hoje eu estou aqui testemunhando, se Tu quiseres, se for do Teu querer, meu Senhor, o Senhor não é obrigado não, mas tenha compaixão desta pessoa, visita ela com uma cura, Jesus, com uma libertação. Senhor, vai repreendendo todo espírito de enfermidade e no nome de Jesus Cristo eu determino a cura sobre a vida desta pessoa e que o Teu nome, Senhor, seja glorificado em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, se assim o nosso Deus nos permitir. Deus abençoe.